Filipenses 4, do versículo 10 ao versículo 13. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Ora, muito me regozijei no Senhor por, finalmente, reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Martin Lloyd-Jones, ele dizia o seguinte, irmãos: depois de ler um texto como esse, a única coisa que nós devemos fazer é impetrar a bênção apostólica, ir embora. Né, irmãos? Segundo ele, essas palavras aqui, elas estão em maré alta na experiência cristã. A vida cristã, irmãos, ela tem níveis. Tem pessoas, irmãos, que vivem com a água nos artelhos, como lá em Ezequiel, né? E a pessoa se contenta, irmãos, para ela a água no artelho tá bom. Tem outros, irmãos, que vão para o joelho, tem outros que vão, né, a níveis mais profundos. Esse texto aqui, irmãos, é só para aqueles que alcançaram, irmãos, níveis mais elevados da vida cristã. Nunca é bastante nós lembrarmos de que Paulo estava preso, acorrentado entre dois soldados, diuturnamente. Mais do que isso, irmãos, fora dali, alguns irmãos faziam uma campanha difamatória contra ele, como nós vemos lá no capítulo 1. E o irmão que trouxe a oferta para Paulo, ele ficou doente e quase morreu. Parecia que tudo, irmãos, conspirava contra. Contudo, irmãos, quando a gente lê essas palavras, dá a impressão que quem escreveu está num palácio, né? Sentado num trono, não numa prisão. A grande lição hoje, irmãos, do apóstolo é como viver, irmãos, acima das circunstâncias e não ser jogado de um lado para outro por elas, pelas circunstâncias. Paulo, ele já tinha se mostrado um homem em paz, já tinha se mostrado um homem alegre, agora ele se mostrará também um homem contente, apesar das circunstâncias. Ele sabe, irmãos, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E ele vai começar o texto de hoje agradecendo a igreja, irmãos, porque eu volto a dizer, Paulo estava preso, e a igreja então envia um homem lá com uma contribuição, uma oferta para suprir a necessidade de Paulo. Porque é interessante, irmãos, quando a gente lê, Paulo estava preso, mas você sabia que ele estava preso numa casa que ele tinha alugado, ele tinha que pagar o aluguel da prisão. Ele não podia sair dali, mas ainda tinha que pagar o aluguel. Então a igreja manda uma contribuição para ele, e ele fala que aquilo alegrou o coração dele, não pela contribuição em si, irmãos, mas pela lembrança que a igreja teve dele. Ele vai usar essa expressão, renovaram a minha alegria, que vem da horticultura, né? É como se fosse uma planta que ela ficou dormente durante o inverno, mas que agora estava dando novos brotos, novos frutos, estava verde de novo por causa da primavera. E ele diz assim: não digo isto porque me falta alguma coisa. Irmãos, como alguém numa prisão pode dizer isso? Não está me faltando nada, né? Como, irmãos, adquirir essa maturidade? Onde Paulo, irmãos, ele conquistou isso? Será que foi aos pés de Gamaliel? Ou será que foi na escola do discipulado de Cristo? Ele vai dizer assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso daqui, irmãos, é um nível alto da experiência cristã, da vida cristã. E veja, eu aprendi a viver contente. Não nascemos sabendo. O contentamento, irmãos, não é algo que
é natural em nós, não faz parte do nosso temperamento. É algo que nós aprendemos. É uma disciplina que nós aplicamos ao nosso coração. Irmãos, poucos alcançam isso. Poucos atingem esse nível. Poucos. Irmãos, até nós distinguirmos aquilo que é supérfluo para aquilo que é essencial. Esse contentamento, irmãos, ele diz o seguinte: Cristo me é suficiente. Você acredita, irmãos, que Cristo te é suficiente, apesar da circunstância que você viva? Irmãos, volto a dizer, um homem numa situação dessa, como a pessoa abre a boca e fala, não me falta nada? Não tinha conforto nenhum, a dieta devia ser horrorosa, a alimentação ruim, e ele fala, não me falta nada, porque eu tenho Cristo. Isso aqui, irmãos, é uma ofensa. O que ele está dizendo é assim, ó, nem a pobreza, nem a riqueza me derrubará, porque eu aprendi a estar contente. Irmãos, só para a gente esclarecer uma coisa aqui, quer dizer que o cristão, então, ele tem que se acostumar a qualquer situação. Se eu estou lá na extrema pobreza, é assim mesmo, eu vou ficar assim mesmo, eu vou viver o resto da vida assim. É isso que Paulo está dizendo? Não, não. Lute, irmãos, honestamente pelo seu conforto. Lute honestamente pelo seu bem-estar. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, que eu não vou ser dominado pela circunstância, seja ela qual for. Se eu alcançar riqueza, se Deus aprover a Deus me elevar e me dar boas condições, eu não mudarei. O meu espírito permanecerá o mesmo. Eu permanecerei humilde na presença do Senhor. E se Deus permitir, irmãos, que eu viva na escassez, a mesma coisa. Eu não serei dominado, irmãos, pela situação. Nem a pobreza me corromperá, e nem a riqueza, irmãos, me deprimirá. Eu serei o Senhor da situação. Eu dominarei a situação e não serei dominado por ela. É o que está dizendo aqui. Você consegue entender isso? Cristo me é suficiente. Eu vou lutar pelo meu bem-estar, mas se não acontecer, eu estarei contente. Se acontecer, eu permaneço. Porque, veja só, irmãos, o que é mais fácil de ter o descontentamento? Na escassez ou na abundância? Quem demonstra mais descontentamento, irmãos? O filho do rico ou o filho do pobre? Vivia lá no Nordeste, comendo calango, morando, dormindo em rede, mas era uma alegria, era uma satisfação. Subia naqueles pés de pau, como dizia lá no Nordeste, pegava um fruto. Irmão, que alegria! Não tinha conhece alguém, Aldinho, que subia numa árvore alta para se jogar de lá para se matar? Nenhum, quando caía porque acidente e saía correndo para cair de novo. Então, onde está mais o descontentamento? Na escassez ou na abundância? Você percebe, irmãos, que a pessoa que é controlada pela situação, que ela não tem o contentamento no coração, irmãos, nenhuma coisa nem outra vai satisfazê-la? Então, assim, é isso, irmãos. Essa é a palavra de Paulo hoje. Qualquer situação, irmãos, é perigosa. Tanto a escassez quanto a abundância. E nós só alcançaremos a maturidade, irmãos, quando, independente de eu ser rebaixado ou de eu ser elevado, irmãos, eu permanecerei na presença de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu estou livre da circunstância. Isso daqui tudo, eu estou livre. É guarda de um lado, é guarda do outro, é uma comida precária que me serve, uma situação precária que eu vivo, mas eu estou contente. Porque eu sei quem está no controle, eu sei que em tudo isso, irmãos, o Senhor está trabalhando. Sabe, irmãos? É por isso que a semana passada ele nos disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque eu sei que no trono de Deus não há pânico, e eu sei que Ele está controlando tudo, então eu posso então viver contente. Irmãos, esse é o modo de viver cristão. Qualquer coisa que fuja disso, irmãos, está errado. O modo de viver cristão é saber que todas as situações são transitórias. Irmãos, tem texto que a gente lê muito errado na Bíblia, 2 textos, um é esse daqui, Filipenses 4:13, é o versículo mais usado em paralama de caminhão, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Você vai por aí, este versículo está em todo lugar, irmãos, e está totalmente fora do significado que a gente vai ver hoje.
E o segundo texto que a gente lê errado, irmãos, é Eclesiastes 3. Quando a Bíblia diz assim, ó, há um tempo para todas as coisas, sabe o que Salomão está dizendo ali? Há o tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Tempo de ganhar, tempo de perder. Tempo de ajuntar. Ele está dizendo o seguinte, que a vida aqui na Terra, Eclesiastes fala da vaidade. A gente estudou aqui há um tempo atrás Eclesiastes, um panorama. Eclesiastes fala da vaidade. E Salomão está dizendo o seguinte, saiba que aqui debaixo do sol, tudo é vaidade. Quando você estiver vencendo, não se empolgue, porque o tempo da derrota vai chegar. Quando você estiver perdendo, também não se desespere, porque o tempo da vitória também chegará. Porque tudo aqui é transitório. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo, uma hora você está bem, outra hora você está mal, uma hora você está ganhando, outra hora você está perdendo. É isso. Então Paulo, ele sabia disso. Tudo aqui em volta é transitório. É transitório. Irmãos, essa pandemia que nós estamos vivendo, irmãos, demonstrou que muitos daqueles que se dizem cristãos estão vulneráveis à circunstância. Vivem preso àquilo que acontece fora. Se acontece alguma coisa fora do normal, pronto, me abalei. Não está firme na rocha. Não, me desesperei. Como se tudo aqui, irmãos, fosse eterno. Como se a gente fosse viver para sempre aqui. Como se a nossa casa estivesse aqui. Não está. Não está. O que Paulo diz, não sou daqui. Tudo aqui é transitório e nada disso vai me abalar. Ah, mas está preso. É passageiro. Eu estou contente. Porque eu sei quem está trabalhando. Eu sei quem está no trono. Sabe, irmãos? Então, é só depois de tudo isso, irmãos, porque veja só, na nossa vida, irmãos, a gente tem um altar individual, é eu e Deus, é você e Deus. A gente tem um altar familiar, é a nossa família e Deus. E a gente tem um altar aqui na igreja, diante dos irmãos, é o ministério que Deus te deu, as ferramentas que Deus te deu e Deus. Isso daqui que Paulo está dizendo, irmãos, está falando diretamente do nosso altar individual. É eu e Deus. Eu não dependo de outros. Paulo está sozinho, abandonado. Ele vai falar para Timóteo, todos me abandonaram. Eu não dependo de outros, eu não dependo da circunstância externa. Se Deus quiser que eu mude para um lugar que não tem igreja, vai lá para o interior da Alemanha, onde a igreja é tão longe, irmãos, não tem onde congregar. E aí, como é que você vai fazer? Então, irmãos, o contentamento, irmãos, está quando nós aprendemos a olhar para a eternidade. Olhar para a eternidade. Só depois disso eu posso dizer o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Contentamento, irmãos, não vem quando os nossos caprichos e desejos são satisfeitos, mas pelo contrário, né? É quando a gente tem que se restringir às coisas essenciais. E aí, irmãos, eu quero contar aqui rapidinho para vocês, ler aqui para vocês, um conto judaico. É um conto judaico, é uma parábola judaica que eles contam, que era o seguinte, olha a parábola assim, ó. Era uma vez um homem pobre, que morava junto com sua mãe, sua esposa e 6 filhos numa casa pequena. A vida nessa casa era insuportável. Todos viviam insatisfeitos por algum motivo, em meio a discussões e gritarias. A mãe detestava a bagunça sem fim que as crianças faziam na casa, e reclamavam porque tinha que cozinhar para tanta gente. A esposa não conseguia controlar seus 6 filhos, cada um fazia o que vinha à cabeça e sempre quebravam algum objeto enquanto brincavam. Os 6 filhos brigavam por tudo, inclusive pela falta de espaço nas 3 camas que dividiam. O pobre homem exausto não sabia como lidar com tanto problema, numa casa tão pequena e tão pobre. Um dia, sem saber como solucionar o seu problema, este pobre homem foi até o rabino da cidade para se aconselhar. O rabino não disse nada, além de perguntar se o homem tinha uma galinha, um galo e um ganso. E ao saber que ele tinha esses animais, solicitou que todos entrassem para dentro da casa. O homem estranhou, mas como não sabia como resolver o problema sozinho, decidiu seguir o conselho do rabino. O resultado foi um desastre. Se a mãe reclamava por ter que cozinhar para 8, agora tinha que cozinhar para 11.
Se a esposa não conseguia controlar os seus filhos, agora não dava conta de controlar os animais também. Se os filhos reclamavam da falta de espaço para dormir, agora tinham que dormir no chão, porque os bichos eram folgados e subiam em suas camas sem permissão. Se o homem estava angustiado com seu problema, agora ele estava desesperado. Nesse desespero, voltou ao rabino, questionando o conselho absurdo que ele lhe dera. Disse que tudo estava pior que antes e que ele não sabia mais o que fazer. O rabino perguntou se o homem tinha um bode. E o pobre homem disse que sim. O conselho foi o mesmo que o anterior: leva o bode para dentro de casa. O pobre homem ficou confuso, mas imaginou que talvez o bode pudesse dar um jeito na galinha, no ganso e no galo. O resultado, irmãos, foi novamente um desastre. Não havia mais um segundo de silêncio naquela casa, pois ouvia choros, discussões, reclamações, grasnidos, cacarejo, canto e um bode nervoso, dando chifrado em todo mundo. Além disso, a comida estava cheia de pelos, de penas, e o ambiente cheirava mal. Enfurecido, o homem correu até o rabino e gritou, dizendo que tudo estava uma loucura, um pesadelo. Se a vida já era horrível, agora ficou 10 vezes mais. O rabino perguntou se ele tinha uma vaca. E o homem disse que sim. O pedido do rabino foi para que ele tivesse paciência e colocasse a vaca para dentro de casa. Tudo ficou mais confuso. O homem resolveu dar um último voto de confiança ao rabino e colocou a vaca para dentro de casa. A vaca completou o caos. Ninguém dormia mais, nem comia direito. Tudo estava triste, confuso e perturbador. O homem, quase sem forças, cabisbaixo, foi até o rabino. Ajoelhou-se e pediu misericórdia. Foi então que o rabino disse ao homem que voltasse para casa e colocasse para fora a galinha, o galo, o ganso, o bode e a vaca. Ao final da tarde, o homem retornou e fez exatamente como o rabino tinha falado. Nesta mesma noite, o homem presenciou algo que nunca havia experimentado nos últimos anos de sua vida: uma paz sem igual, um contentamento. Aldinho, nós vamos providenciar, vamos comprar um galo, uma galinha, um ganso, um bode e uma vaca, deixar aí na chácara. Quando alguém reclamar que a casa tá complicado o negócio, a gente vai colocar tudo para dentro. Paulo diz assim: aprendi o segredo de viver contente. Segredo aqui, irmãos, não é algo que está no superficial, volto a dizer, não está à vista de todos, apenas alguns alcançam. Quando Paulo fala assim, eu aprendi o segredo de viver contente, é como se ele falasse assim, eu passei pela porta do contentamento. Eu atingi um nível que eu passei pela porta. Eu deixei de ser um menino levado pela circunstância. E agora eu sei quem confio. Eu sei quem cuida de mim. Eu sei quem está no controle da situação. Sabe, irmãos, como que a gente aprende esse contentamento? Como aprender isso? Será que é lendo, irmãos? Apenas? Sabe como a gente aprende, irmãos, esse contentamento? É pela experiência. Experiência. É quando a gente esperneia diante de Deus, irmãos, e Deus, sabe o que Deus faz? Nada. Aí a gente aprende, eu vou ter que viver assim. Vai ter que ser assim. Eu vou entrar no céu assim. Coxo, manco, cego, mas vai ser assim. Pobre, vou entrar no céu pobre. É quando a gente luta, irmãos, para a situação melhorar e nada se cumpre. A gente aprende, então, o contentamento. A gente aprende isso, irmãos, quando a gente sabe que, volta a dizer, que as circunstâncias mudam, mas Deus não. Quando a gente sabe, irmãos, que até os cabelos da minha cabeça estão contados, porque Deus cuida de mim. Sabia que o cabelo da tua cabeça está contado? Irmãos, a única pessoa que eu posso dizer aqui, irmãos, que eu sei quantos cabelos tem na cabeça é o pastor Daniel. Irmãos, Deus sabe quantos fios há na tua cabeça. Quantos caíram hoje? Irmãos, eu estou ficando em casa agora, eu estou ajudando na limpeza. Como cai cabelo da gente? Eu fico impressionado. Cai demais. Você vai limpar o banheiro, irmãos, tem mais de 100. Você fala, misericórdia. Deus sabe, irmãos, quantos caíram, quantos nasceram, quantos vão cair amanhã. Então, quando eu sei isso, irmão, sabe o que eu posso dizer? Eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a viver descansado em Deus. Porque eu sei que os caminhos de Deus são maiores que os meus. Sabe? E a Bíblia diz que eu não devo atentar para as coisas que eu vejo, mas para as coisas que eu não vejo.
segundo Coríntios 4,18. E aí, irmãos, depois de tudo isso, aí sim você vai poder ler no paralama do caminhão: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a fonte do contentamento, irmãos. Essa é a fonte. Mas, irmãos, o que significa posso todas? O que é todas? Será que Paulo agora ficou onipotente igual Deus? E pode todas as coisas? Não, irmãos. A gente só vai entender as todas quando a gente ler o versículo anterior. A fome, a escassez, a abundância. Ou seja, pelo poder de Deus que habita em nós, irmãos, nós podemos dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É a presença de Deus em nós. E aqui, irmãos, esse me fortalece, a ideia aqui é de uma dinamite. É como se houvesse dentro de nós uma dinamite que nos capacita, independente das circunstâncias externas. Quando somos guiados por Deus, irmãos, aprendemos a fazer todas as coisas que Ele nos chamou para fazer. Irmãos, se eu sou guiado por Deus, e o Senhor me abater, irmãos, me fazer viver na escassez, eu poderei viver assim. Quando a gente acha, irmãos, que a gente não pode viver com a circunstância, não dá, é insuportável. É igual o Paulo: Senhor, tira esse espinho. Eu roguei 3 vezes. O que o Senhor disse para ele? A minha graça te basta. Você pode, e eu vou te mostrar que você pode. Pode. Ah, mas o Senhor vai me exaltar, mas eu vou me corromper, vou ficar em posição alta e vou ficar orgulhoso. Não. Se o Senhor te chamou para isso, você pode viver nessa situação também sendo fiel a Deus. É a vida de Cristo, irmãos. Isso aqui, irmãos, é isso. É o poder de Deus se manifestando em nós. É como se fosse a vida de Deus pulsando dentro de nós. Pulsando. É o poder de Deus, irmãos. É a vida de Cristo se manifestando, irmãos, por nosso intermédio. Então, ser cristão, irmãos, é isso. Ser cristão não é apenas ser um bom homem. Ser cristão é ter Deus vivendo dentro de si e se manifestando através do contentamento. Irmãos, sabe o que eu pensava? Estamos vivendo numa época de política, né? Ano eleitoral, tantas promessas, tantas coisas. E a igreja, irmãos, às vezes, entrando em tantas discussões políticas, irmãos, que não tem fruto nenhum, zero. Não tem impacto nenhum na sociedade, irmão. Sabe por quê? Porque a mensagem da igreja não é política, a mensagem da igreja é essa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ninguém mais pode dizer isso, só a igreja. Ninguém mais. Um ateu não pode dizer isso, um político não pode dizer isso. Ninguém mais, irmãos. Por que, irmãos, que a igreja, os nossos irmãos do passado explodiram o evangelho no mundo? Porque neles havia essa dinamite, era a vida de Deus pulsando neles. Então a pessoa, irmãos, aceitava. Eu falava esses dias, um primo meu, 40 anos atrás, 50 anos atrás, veio para São Paulo, alcoólatra. Irmãos, um homem promíscuo, vivia em casa de prostituição, alcoolismo. Ouviu o evangelho ali no ABC. Ouviu o evangelho há 40, 50 anos atrás. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele largou tudo e voltou para a cidade dele, porque sabia que lá não havia uma igreja evangélica. Lá não tinha crente. E foi o primeiro pastor ali na região de Assaré, região do sertão cearense. Hoje os 2 filhos dele são pastores. Hoje nós temos lá mais de 40 igrejas em várias cidades. Começou por ele. Porque, irmãos, era a vida de Deus pulsando na pessoa. E a mensagem não podia ficar dentro. Tinha que falar, tinha que anunciar. É isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a mensagem, irmãos, que a igreja tem. É esse contentamento. Irmãos, eu tenho certeza, irmãos, se as pessoas que nós conhecemos enxergaram em nós esse contentamento, irmãos, elas serão atraídas. Serão atraídas. Faz uma oração por mim, eu quero isso também. Eu não sei o que você tem, mas eu quero. É esse contentamento, essa paz. É você viver, irmãos, fora da circunstância. É você dominar a circunstância e não ser dominado por ela. Nós vamos encerrar, irmão, já. Eu quero concluir a nossa meditação nesta noite, convidando os irmãos, abre a Bíblia. Para mim, irmãos, a melhor definição de contentamento na Bíblia é o Salmo 131. Salmo pequeno, irmão, só 3 versos. Salmo pequeno, Salmo 131, para nós encerrarmos. Irmão, se existe um contentamento verdadeiro, um conceito maravilhoso de contentamento, está aqui. Olha o que o salmista diz, Salmo de Davi. Olha o que Davi vai dizer: Senhor, o meu coração não se elevou,
nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Ao conselho, espera, Israel, no Senhor. Mas sabe o que me chama a atenção nesse salmo? É quando ele fala assim, eu com o Senhor, eu sou como uma criança. A nossa versão diz assim, desmamada. Ela não define bem o conceito. Essa tradução está um pouco complicada. Sabe qual é a melhor tradução que tem para essa palavra aí? Eu sou como uma criança recém-amamentada. Uma criança desmamada é uma coisa, uma criança recém-amamentada é outra. Ele diz aqui, eu sou como uma criança recém-amamentada. Irmãos, quando uma criança mama no peito da mãe e ela fica satisfeita, aí coloca ela de pé, ela vai arrotar, deita, irmãos, existe um descanso melhor que aquele? Existe, irmãos, um contentamento maior do que aquele? Pode jogar para cima, pode virar, não acorde, irmãos. Eu acho que é o melhor conceito de descanso que a gente encontra nessa terra, é isso. É isso. Não existe descanso nessa terra, irmãos, não existe. O profeta disse, não é aqui o vosso descanso. Você pode tirar férias e ir para o Caribe. Você vai estar preocupado lá, você vai estar angustiado, alguma coisa vai estar te afligindo. Agora, irmãos, se tem um descanso na terra, é isso, é uma criança recém-amamentada. E é o que Davi fala, Senhor, eu na tua presença, eu sou como uma criança recém-amamentada. O que falta, irmãos, para uma criança recém-amamentada? Nada, só a presença da mãe. A única coisa que ela quer é a presença da mãe. É o que Davi está falando, Senhor, eu confio tanto no Senhor, que a única coisa que eu quero é a tua presença. Eu quero ficar no teu colo, como uma criança recém-amamentada. Isso é contentamento. Que o Senhor, irmãos, possa gerar em nós, possa nos levar, irmãos, para este nível de vida cristã. Não ser dominado pela circunstância. Deu certo. Fiz o vestibular e fiquei lá em primeiro. Ixi, fiz o vestibular e fiquei. Dá até vergonha de ver meu nome. Quase que eu não acho, tá? Não tem problema. Eu não serei dominado pela situação. Ele cuida de nós. Que Deus te abençoe. Que você possa dizer na tua alma, posso todas as coisas, aquilo que eu fui chamado para fazer, naquele que me fortalece. Fiquemos em pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Que haja um verdadeiro contentamento no teu coração, viu? Uma verdadeira paz, uma verdadeira alegria, que só vem do Senhor. Pastor Jefferson, por favor. Saúde a todos com a paz do Senhor, irmãos. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai querido, Pai eterno, Senhor, queremos, meu Pai, aqui te agradecer, Senhor, te louvar por esta oportunidade, por esta palavra, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ó, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor. Ó, meu Pai, estenda as tuas mãos sobre nós, meu Pai, tenha misericórdia de nós. Venha, Senhor, nos conceder também, Senhor, uma noite abençoada, um bom sono do justo. Nos leve para os nossos lares em paz, Senhor. Abençoa a tua amada igreja e fique conosco, Senhor. É que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Levanta suas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Que Deus abençoe a igreja.